Vamos lá. É, Como nós vimos, o evidencialismo se opõe ao confiabilismo em teoria da justificação, de modo que o confiabilismo diz que nós precisamos, para termos justificação, um processo causal confiável, enquanto que o evidencialismo irá dizer que, para termos justificação, o que nós precisamos é termos a evidência. É o reliabilismo, ou é, é, é externalista, enquanto que o evidencialismo é internalista. Agora, um dos artigos mais importantes de Richard Feldman, que é figura de proa do evidencialismo, é esse aí, tendo evidência. O que eu tenho para apresentar aqui é apenas um resumo do artigo. Talvez ajude vocês a lerem o artigo depois. Então, nesse artigo da década de 80, Feldman investiga o conceito de ter ou possuir evidência dentro da teoria evidencialista da justificação, inicialmente proposta no início da década de 80 por ele mesmo e por Elconi. O artigo encontra-se republicado no livro Evidencialism, Essays on Epistemology, de ambos os autores. E ele quer restringir, o objetivo dele, a tese dele no artigo, é restringir as evidências que a pessoa tem, o artigo se chama Having Evidence, aquelas que ela está pensando ou está consciente durante um certo tempo. Então, enquanto ela está consciente, ela tem evidência e, portanto, está justificada. Ele começa por considerar um contra-exemplo de Goldman. Goldman sabia, diz ele, diz Goldman, eu sei que Abraham Lincoln nasceu em 1808, mas a minha evidência foi há muito tempo esquecida. Talvez a minha professora de primário tenha me dito isso e aquilo foi a evidência, eu decorei, mas eu não me lembro mais. O que importa é o processo confiável que tem existido e que produziu essa minha memória. Isso é contra o evidencialismo, porque o evidencialista quer que a pessoa tenha evidência, seja capaz de apresentá-la. E, nesse caso, a pessoa se esqueceu da evidência. Então, parece ser contra o evidencialismo. Para Goldman, a crença não vem acompanhada de evidência tida, uma vez que ele já esqueceu. No entanto, Feldman irá dizer que essa assunção de que ele não possui mais evidência pode ser questionada. É possível que, se ele for pressionado, ela venha a aflorar. Eu não acho esse um bom argumento. De qualquer modo, há crenças cuja evidência a pessoa não é capaz de atualizar. Feldman aceita isso. Mas, diz ele, parece que tudo depende de quanto a pessoa é capaz de atualizar, a menos que a crença seja justificada de outras maneiras. Por exemplo, Goldman pode justificar a sua crença de que ele sabe que Lincoln nasceu em 1808 de outras maneiras, dizendo: eu tenho uma excelente memória, ela nunca me engana. E isso tem sido repetidamente provado. Há outras pessoas que têm também boa memória para datas. Isso é uma evidência, mas não é a evidência causal que Goldman acreditava. Mas é realmente aquilo que se chama de evidência e que apoia a minha crença. Então, na verdade, um ponto para Feldman. Então, Goldman tem muitas evidências de que a sua memória de datas é excelente e dificilmente o trai.
Eu estou suplementando isso, é o que está implícito no que ele está dizendo, acho eu. Mas também é possível que alguém sustente que, mesmo que a evidência tenha sido completamente esquecida, ela continua a funcionar como evidência justificadora. E é exatamente isso o que Feldman quer rejeitar. Não existe evidência justificadora esquecida que seja uma origem causal. Isso não funciona como evidência. Mesmo que você tenha uma origem causal, como Goldman pensava. Outro caso, apresentado por Feldman. Uma observadora de pássaros identifica um nhambu. Segundo o meu aluno, uma ave deliciosa que a gente caça e leva para a panela. Bom, ela deve se basear em evidências do que ela aprendeu sobre as formas e cores do pássaro, em crenças estocadas. Pode mesmo apelar à sua expertise, ao seu conhecimento de que ela tem como especialista. Então, ela tem evidências que são da sua memória, que lhe permitem identificar esse bichinho como sendo um nhambu. Assim, também são os casos, nota, de muitas crenças observacionais. Até para identificar uma cadeira, você precisa saber a definição implícita do que seja uma cadeira. Ele imagina ainda um outro caso. Imagine que um amigo me assegure que subir a montanha por um certo caminho precário não tem perigo algum. Um bom amigo, eu acredito nele. Então vamos nesse domingo subir a montanha pelo caminho. Eu acredito na justificação oferecida para essa crença, porque uma pessoa confiável, um amigo meu, me convidou para subir a montanha. Mas outra pessoa vem mais tarde e me lembra que ele já nos enganou a respeito disso outras vezes. Por exemplo, ele me mentiu sobre o passeio de canoa, que na verdade era sobre corredeiras e era muito perigoso, há anos atrás. Eu direi, é mesmo, eu falhei em pensar nisso. Isso mostra, diz Feldman, a importância do ter em mente. Eu tinha justificação, enquanto eu tinha em mente uma evidência. Agora eu tenho uma contra-evidência, que está na minha mente também, que destrói a primeira justificação e serve como justificação de que o nosso amigo provavelmente está mentindo. Ou está exagerando, para menos. Outro exemplo que Feldman dá, mais complicado, é a descrição em testes psicológicos de uma mulher que é feminista, liberal e caixa de banco. A maioria das pessoas aposta na conjunção. Será que, digamos, a disjunção e a conjunção, o que você prefere? Prefiro que seja ambas as coisas, feminista, liberal e caixa de banco. Mas isso é um erro de raciocínio, porque a disjunção é sempre mais provável do que a conjunção. No caso, ele está pensando numa disjunção inclusiva. Uma disjunção que admite a possibilidade de A e B também. Então, isso aqui é um erro no que contaria como no entendimento do que contaria como evidência. O problema todo para Feldman é saber exatamente o que conta como evidência para uma pessoa ter uma crença racional ou justificada. O que conta como evidência tem implicações para que crenças sejam racionais ou justificadas. Uma teoria correta da racionalidade ou justificação, diz ele, deve fazer as propriedades epistêmicas das crenças função da relação das crenças com as evidências tidas ou possuídas pelos crentes. Isso é tradução direta. The believers, os crentes. Para o evidencialismo, crer em P é racional pelo suposto
de que a crença em P se ajusta, fits, à evidência que a pessoa tem. A crença precisa se ajustar à evidência. A pessoa precisa ter razões, prima facie, e nenhum derrotador, nenhum defeater. Então, por exemplo, para a primeira crença de que a pessoa disse que o passeio na montanha não é perigoso, não havia a presença de um derrotador. Mas quando surgiu a informação, eu me lembrei da informação de que ele nos enganou outras vezes, então eu tenho uma nova evidência que derrota a primeira. Mas eu sempre preciso ter em mente, preciso ter na consciência. O autor considera que problemas semelhantes aparecem nas teorias coerenciais. Para o coerentista, uma crença é justificada quando ela é coerente com um corpo de crenças. Mas qual é o corpo de crenças? O que a pessoa está atualmente pensando? Crenças disposicionais ou crenças atuais? Ou ambas? O caso de subir a montanha, a justificação de minha primeira crença deve conter o conhecimento não atualizado de que a pessoa mentiu sobre o passeio de canoa, que não pertence ao corpo. Não pertence ao corpo atualizável? Não, certamente não. Essa crença é apenas, talvez, disposicional. No caso, é disposicional, porque ela está lá e ela se atualizou quando outra pessoa me advertiu. Feldman faz, então, algumas considerações metodológicas. Ele admite, por exemplo, que uma pessoa esteja justificada racionalmente em crer em P, mesmo que ela não creia em P. Isso se chama, em epistemologia, de justificação proposicional. A questão de se ela existe ou não é outra. A questão de até que ponto ela é relevante também é outra. O que mais importa, e o que está em foco aqui agora, é a justificação doxástica e não proposicional. Não é aquilo que a pessoa tem possibilidade de acreditar porque tem o conhecimento não atualizado, ou a possibilidade de raciocinar e chegar a ela, mas é aquilo que a pessoa realmente tem conscientemente. Então, se a pessoa acredita em P, então ela precisa ter alguma justificação. A justificação doxástica é essa que demanda o ter. E essa que está em questão aqui no artigo de Feldman. Ele introduz o conceito de evidência possível total, tudo que está estocado na mente e pode ser atualizado com alguma facilidade. Mas se não for, babau. A evidência tida precisa ser encontrável e aceitável, ao menos. Feldman considera, então, algumas propostas para definição. Justificação. Se tem evidência avaliável em P, se somente se P está incluído na evidência total possível de S em P. Avaliável aí não é a palavra correta, é available. É acessível. Talvez seja a melhor tradução. Essa condição é demasiado inclusiva, diz Goldman, porque, vejam só, uma coisa pode ser acessível, mas apenas por pertencer à evidência total, mas ser apenas disposicionalmente acessível e não ser realmente acessível, ou atualizável facilmente. Por exemplo, eu não recordo se a cor da minha casa, quando criança, era amarela. Mas, diz Feldman, se um cirurgião for estimular certas áreas do meu cérebro e me fizer lembrar que era amarela, ele vai com os eletrodos lá no meu cérebro e, de repente, eu me lembro que ela era amarela. Isso está dentro do conjunto de crenças, em princípio, acessíveis. Mas não significa que agora estou justificado em pensar que minha casa era amarela. Ou melhor,
não significa que agora, antes do cirurgião ter estimulado, eu estou justificado. Então, o certo aqui é suspender o julgamento. Eu não sei se a casa era amarela. Ponto para Feldman. Agora, se minha confiável família afirma que a casa era branca, e eu acredito sem ter memória alguma, então também não é satisfeito, mas eu estou justificado em saber que era branca. Quer dizer, não estava dentro do conjunto acessível, do chamado evidência total possível. Bom, então Feldman propõe uma explicação menos inclusiva. Parece que lá pela sétima explicação é a que ele vai aceitar, que isso é todo um argumento. 2. S tem P avaliável como evidência para que, se e somente se, S mencionaria P se perguntado sobre a evidência para que. Isso aqui é bem melhor, porque eu tenho que ter a evidência para poder mencionar. Mas ele diz que essa é uma resposta behaviorista, comportamentalista. Ela não dá conta do caso em que a pessoa está nervosa demais para expor a razão, ou de que a pessoa se encontra embaraçada em expor a razão, embora saiba a razão, então também não serve. O problema aqui está na demanda de um comportamento aberto, público. Outra proposta, 3. S em P tem P atualizável como evidência para que, se e somente se, S é capaz de pensar em que evidência tem para que. É capaz. Não quer dizer que ele pensou. Tem problema. Exclui evidência avaliável ou atualizada que deixou de evidência firme que deixou de ser considerada pelo crente como R que derruba P. A solução é considerar o corpo total de evidências. Então vem 4. S tem P atualizável como evidência para que, tal que S iria pensar em P se perguntado sobre a evidência para que. Mas como S pode ter novos pensamentos, Feldman prefere 5. S tem P atualizável como evidência, se e somente se, 1. P é parte da evidência possível total, 2. Há uma evidência que, tal que S pensaria em que, se perguntado sobre a evidência para P. Isso resolveria os problemas, mas é implausível, pois nem toda a evidência possível é recuperável. Alternativa 6. S tem P atualizável como evidência em T, se e somente se, S está correntemente, atualmente consciente de P, ou poderia facilmente ter acesso à memória de P. Aqui está bem próximo do que ele quer. Mas isso pode conter vaguidade, pensa ele. Ele apresenta alguns argumentos que eu não resumi aqui, e uma visão muito mais restritiva é aquela que ele dá preferência, que é S. S tem P atualizada em T, se e somente se tem a evidência de P em T, acho que isso não deveria ser atualizado. S tem evidência de P em T, chequem com o artigo, deve ser evidência. Se somente se, S está correntemente pensando em P. Então, S tem evidência para P, tem a evidência para P no momento T, se somente se, S está correntemente, atualmente pensando em P. Essa é a posição dele. Mas isso não é, se pergunta ele, não é excessivamente restritivo? Curiosamente e inteligentemente, ele pensa que não. Ele sugere nós distinguirmos racionalidade do estado corrente, ou justificação do estado corrente, que é aquilo que ele quer considerar, de uma racionalidade metodológica, digamos, a justificação proposicional. Por exemplo, se eu não tenho atualizado que a pessoa me mentiu sobre o passeio de canoa, eu sou perfeitamente racional em acreditar no que ela diz. Mesmo que a minha crença seja falsa,
eu estou muito bem justificado. No entender, no evidencialismo de Feldman, não importa se a crença que você tem é verdadeira ou falsa. Importa é que você tem uma justificação para ela, uma justificação razoável. Do mesmo modo, se eu tenho no bolso um livro que diz que é perigoso subir certos picos, inclusive esse que o meu amigo da onça está me sugerindo, eu não leio. Mas eu não leio o livro, não abri o livro, eu não me torno, por isso, irracional em acreditar no que a pessoa diz. Uma pessoa, amigo meu, geralmente dizem coisas confiáveis. Então, está aí o argumento dele. Além disso, a minha evidência me diz que o livro apenas confirmará que não é perigoso subir nesse pico. É uma evidência, enquanto eu não abro o livro, eu tenho evidência de que o livro irá confirmar o que ele me disse. Mas o pico pode não ser mais lá essas coisas. Isso aí é uma foto de um pico belíssimo, um lugar belíssimo no sul do Chile. Uma segunda objeção é de que se 7 está restrito à evidência na qual a pessoa está pensando, então muita coisa parece ficar de fora. Por exemplo, eu estou assistindo uma aula de filosofia e nesse tempo não estou pensando que Washington é a capital dos Estados Unidos. Mas, diz ele, crer e conhecer tem sentido ocorrente e também disposicional. Eu creio atualmente ou creio disposicionalmente. Eu conheço atualmente, eu conheço também como ter a disposição de ter o pensamento. Assim eu sei disposicionalmente que Washington é a capital. Mas posso, ao ter a justificação, pensar nisso. Ao ter a justificação, eu devo pensar nisso. Ou melhor, no ato de justificação, ou para aquilo que é importante, que é você ter a justificação, é que você pense nisso. E no sentido mais forte da palavra, eu realmente sei, somente quando penso. Acha ele. Eu acho que aqui ele exagera um pouco. Terceira objeção é de que, ao saber que Washington é a capital dos Estados Unidos, eu não penso no suporte evidencial. Esse caso, pensa ele, é como do nascimento de Lincoln em 1808, que eu sei, mas eu não penso no suporte evidencial. A resposta é que a evidência pode incluir outras coisas além da crença. Por exemplo, o forte sentimento de certeza ou convicção. Isso já traz um peso evidencial. No caso, o sentimento de certeza que acompanha essas crenças. Eu sei que Washington é a capital dos Estados Unidos. Eu tenho sentimento de certeza, segundo ele. Eu sei que Cabral descobriu o Brasil em 1500. Eu tenho sentimento de certeza. Agora, além disso, eu poderia adicionar que eu tenho boa memória, não tenho Alzheimer ainda, etc. A última objeção, 4. 7 diminui a função do conhecimento de background em determinar o estado corrente da racionalidade. Considere o caso da especialista em pássaros que identifica um nhambu. Quando ela aprendeu os traços do nhambu, ela precisou pensar. Nhambu tem essa e aquela característica, vamos ver se eu acho o pássaro, até que ela acha. Mas agora ela está craque em identificar nhambus. Ela os identifica automaticamente. Tal como o meu aluno caçador. Ele vê um nhambu, dá um tiro. E não pensa. Quer dizer, ela não precisa mais passar pelo processo conscientemente, diz Feldman. O autor acha que ela está pensando, embora inconscientemente. Essa concepção torna a coisa mais complicada, mas é compatível com a teoria da justificação e do estado corrente da racionalidade e justificação.
se a coisa está automatizada, está sendo pensada lá em regiões profundas do seu cérebro, inconscientemente. Ele nota que o que ele diz é compatível com o fato de que muita coisa que as pessoas pensam é resultado de wishful thinking, pensamento desejante, que muitas vezes pensamos coisas porque nos confortam ou nos dão segurança. Aí nós temos justificações falsas, inadequadas, mas isso não tem nada a ver com o que está em causa aqui. Finalmente, parece que aqui não precisamos lançar mão de uma condição de ausência de derrotadores. É nesse tipo de justificação que ele está considerando. Por exemplo, no caso de que a pessoa me afirmou, meu amigo me afirmou que a gente pode escalar aquela montanha, que não tem perigo algum, amanhã, existe derrotador, é o que a outra pessoa irá me falar e me lembrar. Mas isso não importa, porque o que importa é que isso é uma evidência suficiente para eu ter a justificação, embora ela seja falsa. Então, nesse caso, não é preciso você considerar a ausência de derrotadores como considera, por exemplo, Goldman, na sua definição 11, lá no seu artigo de 1978, eu acho. Se temos evidência, porque não há para nós derrotadores, diversamente do caso da teoria causal confiabilista. Para nós não há, nós não precisamos colocar essa questão. Então o ensaio Having Evidence está no livro Evidencialismo, Essays on Epistemology, que deve pertencer à biblioteca de qualquer epistemólogo sério.